And you don't want to correct yourself because you know it's it. No. I take it. Give me the camera, please. Go. I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Olha, boas malta, vamos então aqui para mais um ponto break. Vamos começar com o rescaldo dos jogos de ontem, os resultados, que são sempre importantes serem analisados. Começamos com o jogo do Marin Cilic contra o Lorenzo Musetti. Como tinha dito, o Lorenzo Musetti acabou mesmo por ganhar, conseguiu tirar o melhor partido da superfície e ganhou por duplo 6-4. Uma odd, como vocês puderam constatar mais tarde, estava acima de 2,50. Depois, Schwartzman perdeu 6-3, 6-3. Estava à espera que ele nesse torneio tentasse corrigir algum dos problemas que teve durante a temporada, mas não o conseguiu. E também muito por culpa do Cressy, que em termos de serviço não deu qualquer hipótese. 12 aces, 76% de pontos ganhos no primeiro, 65% no segundo. Só teve um breakpoint que o Schwartzman converteu, mas em contrapartida conseguiu converter 4 em 7, o Cressy. Depois teve mais winners, 29 winners contra 13. Teve mais erros não forçados, mas é uma diferença que acaba por não reduzir em nada, porque foram 11 erros não forçados contra 10. Em termos de pontos à rede, até o Schwartzman teve mais pontos à rede e, eu como tinha dito na transmissão passada ao ponto break, o Cressy é um jogador que muitas vezes serve, depois faz bola e ganha um ponto rápido, um ponto gratuito, como a gente costuma dizer. Depois, na sequência, tivemos um Bublik contra um Ymer e esse jogo aqui foi o jogo dos 6 que eu tinha falado, foi aquele que mais me fez confusão. No primeiro set, nunca tinha visto alguém a servir tão mal. 14% de pontos ganhos no primeiro serviço, 0 no segundo. Com essas percentagens não se ganha a ninguém. Depois, o grande problema foi isto, mas depois, no segundo set, a meio do segundo set, percebemos que o Bublik estava ali com algum desconforto no pé esquerdo, que ele depois chama alguém ao corte, não sei se era o treinador, se era o fisioterapeuta, e tira uma ligadura que estava a isolar o pé, o tornozelo, a zona do pé. Por isso, eu não sei se aquele era algum desconforto, porque ele tinha alguma lesão, porque no primeiro set e no início do segundo notava-se uma expressão de sofrimento por parte do Bublik. Depois no segundo set foi um jogo intenso, foi um jogo 7-6, onde o Bublik começou a melhorar as percentagens, passou de 14 no primeiro serviço para 77 e de 0 no segundo para 65. No terceiro set melhorou a percentagem do primeiro serviço, mas em contrapartida baixou a percentagem de pontos ganhos no segundo serviço, sendo que colocou apenas um bocadinho mais de metade do primeiro serviço. Por isso, o Michael Ymer também teve que lidar com o público estava a puxar e muito para o Alexander Bublik, mas Michael Ymer, quando fazia o seu jogo de serviço, também tentava responder e tentava provocar um bocadinho o público que estava a apoiar o Bublik. Em termos de winners, mais winners do Bublik, é um jogador que também arrisca mais, e basta ver, teve 17 winners e 17 erros não forçados. Teve melhor percentagem de pontos à rede, aqueles drop shots foram fantásticos no segundo set e no início do segundo, e claramente o Michael Ymer raramente chegava a tempo àquelas bolas com ressalto baixo. Passando para o Sebastian Korda contra o Alex de Minaur, também foi um daqueles jogos que eu tinha dito que depositaria a minha confiança no Korda, principalmente por ter treinado com o Novak Djokovic. No entanto, ele não começou da melhor forma no primeiro set, começou logo a levar um break, depois a partir daí foi difícil de recuperar, o Alex de Minaur entrou melhor. Depois no segundo set foi exatamente o contrário, o Sebastian Korda entrou ali no modo de sobrevivência e começou a ganhar 3-1, mas depois devolveu o break, 3-2, 3-3, 4-3, e depois, quando o Alex de Minaur estava a servir para fazer o 5-5, foi breakado e fez o 6-4. No último set, lá está, a Sebastian Korda teve a oportunidade de dar o break e fazer o 2-0, não conseguiu, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, ali a servir para o 4-3, vacilou, começou a colocar menos primeiros serviços, bolas mais moles que facilmente o australiano atacava, e assim foi a volta do Sebastian Korda. Depois, a Sakkari, como eu tinha dito, não ia ser 2 jogos iguais. 8 dias depois, a Sakkari ganhou a Jessica Pegula por 7-6 e 7-6. Um jogo onde gostei muito daquilo que foi a abordagem da Sakkari. Um bom primeiro serviço, um bom segundo serviço, a variar muito em termos de colocação. Conseguiu salvar 2 em 6, mas em contrapartida a sua adversária teve mais breakpoints para salvar. Em termos de resposta também foi melhor, principalmente no segundo serviço a adversária fez 55% dos pontos, o que é muito bom, e converteu 44% dos breaks. Por isso, aqui em termos de conversão de breaks não tem a melhor estratégia, porque até a adversária perdeu, mas converteu
mais breaks do que a Sakkari, mas isso depois no tie-break basta um ponto. Em termos de winners, 22 winners para cada uma, 28 erros manifestados a Jéssica Pegula contra 22. E aqui foi a maior diferença, porque a Jéssica Pegula arriscou muito, em momentos onde não devia ter arriscado, devia ter sido uma jogadora mais passiva, cura de tentar dar iniciativa do ponto à adversária, para depois tentar beneficiar-se disso. Aqui a odd estava perto de 3, por isso, no balanço geral, as coisas não estavam mal encaminhadas para o nosso lado, até o jogo da Almojaber. O que é que eu digo até o jogo da Almojaber? A Almojaber ganha 6-3 no primeiro set, depois o segundo set é um tie-break, não havia muito a fazer, a Zabalenka foi mais inteligente em alguns momentos, mas se vocês forem ver o segundo set, é que foi break contra break. Houve 3 breaks para cada uma. Agora, qual foi a diferença? Houve 3 breaks para cada uma, mas a Zabalenka no segundo set vai a 3-0. Depois perdeu 3-1, depois a outra perde 4-1, 4-2, 4-3, 5-3, 5-4, 5-5 e depois há uma boa recuperação da Almojaber, mas acaba por no tie-break depois, em alguns momentos, para alguma precipitação, acabou por errar. Depois, o que é que aconteceu? No terceiro set, a Almojaber esteve a vencer por 3-1. Acontece um pouco o padrão do segundo set. Teve 3-1, depois ali a subir para o 5-3 não consegue, leva um break em branco, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5, a subir para 6-6 para o tie-break, ainda esteve ali a 30-30, mas depois os outros 2 pontos foram da Zabalenka, que soube aproveitar esta superfície. E segundo a Zabalenka, esta superfície, a bola está a ter um salto extremamente baixo, fez a comparação da velocidade do corte com o Wimbledon. Eu não fiquei com essa sensação, honestamente, nos jogos que vi. Não achei uma superfície tão rápida quanto a Zabalenka disse, mas também pode ter sido a minha percepção. Quem está lá dentro é que sente a bola, a correr. Mas segundo as palavras dela, salto baixo e velocidade, muita velocidade em comparação com as edições anteriores. Para hoje, temos alguns jogos também interessantes, principalmente no Masters 1000 de Paris, e começamos com o jogo do Rune contra o Wawrinka. O Rune, como sabem, foi o finalista vencido em Basileia, perdeu na final contra o Auger Aliassime, e vai jogar aqui contra o Wawrinka, que perdeu também em Basileia, em casa, frente ao Bautista Agut por 2-0. Tinha deixado para trás jogadores como Nakashima e Casper Ruud. Por não haver um confronto direto entre os dois, e sabemos que a experiência muitas vezes nos grandes palcos conta e muito, o Wawrinka tem aquela beca de mamão que, como já disse no ponto break anterior, é sempre uma pancada que tira tempo de reação ao adversário, porque é uma pancada que é executada de forma muito mais rápida do que uma backhand, por exemplo, a 2 mãos. Esquece a odd aqui para o Rune, que está a jogar muito bem e provavelmente vai vencer esse jogo. No entanto, esta odd para ele vencer não concordo de todo. Por isso, e principalmente pela juventude, vai ter mais físico para aguentar um jogo mais longo. Acredito que o handicap negativo a favor do Auger Rune, menos 2,5 por exemplo, seja uma boa opção para esse jogo. Menos 2,5 para quem não está por dentro, é o Auger Rune ganhar com uma diferença de games ou igual ou superior a 3. Por isso, eu acredito que o Rune, como está a jogar, se não vacilar, e principalmente desde que tem esta parceria com o Patrick Mouratoglou, vinha de uma sequência enorme de vitórias, perdeu na final, mas não deixa de ser uma boa campanha em Basileia para o Auger Rune. Depois vamos para o jogo do Gasquet contra o Casper Ruud. Gasquet a jogar em casa. Casper Ruud é um jogador, como nós sabemos, que é um jogador que era rotulado de terra batida, mas que tem tido um grande aproveitamento em piso duro, tem conseguido adaptar o seu ténis para esta superfície. Vem de uma derrota em Basileia frente ao Wawrinka por 2-0, pelos parciais por 6-4 e 6-4. Também em Tóquio perdeu contra o Munar por duplo 6-3 e perdeu a casa do Nishioka, não é na casa, mas é no Coreia, ele é japonês, mas é ali tudo muito perto, perdeu por 2-1. A verdade é que o Casper Ruud foi um dos jogadores que mais torneios jogou este ano, por isso é normal haver uma quebra física e também mental nesta reta final da temporada tenística. Aqui é perigoso entrar a favor do Casper Ruud a esta odd nas casas portuguesas nem chega a 1,50. O último jogo entre os dois, embora seja 2018, em terra batida, quem venceu foi o Richard Gasquet. Por isso pode ter aqui uma vantagem em termos de confronto direto, e isso pode dar mais segurança ao francês e principalmente por fator casa. Por isso aqui esta odd é uma odd perigosa. No entanto, a longo prazo até
considero um menos 2,5, tal como preferimos no jogo do Ojerun, interessante para o Kasparov. Agora, esse é aquele jogo que é preciso ver como é que o Kasparov está a jogar, como é que está a servir, principalmente a responder, porque é um jogador que responde melhor do que o Gasquet e poderá estar aí o segredo da vitória do norueguês. Depois passamos para o jogo do Khachanov contra o Moesler, e esse jogo aqui é muito perigoso, porque primeiro houve um jogo entre os dois na Davis Cup, num contexto de seleções, onde o Khachanov ganhou em 2019 por 2-0 ao Moesler. No entanto, o Moesler vem de uma sequência interessante, nos últimos 10 jogos tem apenas 3 derrotas, 7 vitórias, e vem numa sequência de 3 vitórias consecutivas. Venceu o Gaston em Paris, para a qualificação, venceu o Djere e venceu o Yannick Sinner recentemente, que foi uma das primeiras surpresas neste Masters 1000 de Paris. O Moesler ganhou por 6-2 e 6-3. Uma odd praticamente 4,5, 5. Vem camorar lá em cima. Por isso vem muito moralizado e isso pode ajudá-lo muito. Depois é um jogador esquerdino, um jogador que a bola foge muito do corte. Quando quica, tem tendência para sair do corte e os jogadores têm muitas dificuldades em conseguir responder ao serviço do suíço. Depois vai jogar contra o Khachanov, que utiliza a técnica da força, um jogador mais de força bruta, um jogador que tenta sempre chapar a bola, criar dificuldades a partir desta primeira pancada. Vem de uma vitória frente ao Sebastian Baez, que, tal como o seu mestre Diego Schwartzman, também tem dificuldades em jogar nesse tipo de superfícies. Normalmente são jogadores mais de terra batida, onde preferem condições mais lentas. Tanto é que a odd do Khachanov para esse jogo estava em torno de 1,20, 1,15 e ganhou por um duplo de 6-1. Foi uma resia total. Em termos de mercados, o que é que podemos esperar aqui? Dependendo de como estiver o Medler a servir, podia ser interessante um overgames. Que neste caso o overgames estará na linha do 22,5, o que acaba por ser interessante, porque se houver 3 sets, essa aposta entra sempre, porque mesmo que seja 6-0, 6-0, 6-0, são 24 jogos. Por isso, e mesmo que não seja em 3 sets, pode ser em 2, por exemplo, com um 7-5 ou um 7-6 em algum dos sets, depois um 6-4, pelo menos tem que fazer ali, no total, 23 jogos, o que poderá ser interessante. O que é que eu aconselho para esse jogo? Perceber como é que o Moesler está a servir, como é que está a ser a capacidade de adaptação ao serviço por parte do Khachanov e, acima de tudo, a tentar procurar uma coisa em live. Esse jogo, principalmente pela odd do Khachanov, é um odd que não dá muita garantia a longo prazo em apostar a favor do russo, mas também, por outro lado, não sabemos como é que o Moesler vai lidar com um jogador com esta agressividade, que é um jogador que está sempre a tentar imprimir velocidade no jogo. Agora, a vitória contra o Sinner vai dar aqui um balão de oxigênio, uma injeção de confiança ao Moesler, que é um jogador suíço, um jogador esquerdino, um jogador que tem armas para dificultar aquilo que será uma vitória do Khachanov. Por isso, essas são as minhas dicas. Depois temos a WTA Finals. Vamos ter a Swiatek contra a Kazakhstan. A Iga Swiatek é a grande favorita para ganhar esse jogo. No entanto, a Iga Swiatek só perdeu um jogo nos últimos 5 diante a dar a Kazakhstan. Foi em 2021 em Eastbourne. Depois lá para cá, todos os jogos em 2022. Ganhou em Australia Open, ganhou em Dubai, ganhou em Doha e ganhou recentemente em Roland Garros por 2-0 à Kazakhstan. Kazakhstan teve ali um período muito bom, onde estava engatada numa série de vitórias, mas recentemente tem vindo a fraquejar e tem vindo a apresentar alguma quebra de rendimento. A Iga Swiatek nos últimos 10 jogos tem uma derrota frente à Krejcikova. A Krejcikova jogava em casa em Ostrava e a Iga Swiatek perdeu por 2-1. De resto, lá para cá, venceu todos os jogos, está mais do que bem preparada, tem aqui o estatuto de favorita, sabe que a segunda candidata a vencer isto, que é um Jaber, perdeu contra a Zabalenka. Por isso, acredito que aqui isso pode dar aqui uma injeção de confiança à Iga Swiatek, que no dia de ontem, vamos já ver, no dia da Halloween, a noite mais assustadora do ano, pegou uma partida à Iga Swiatek e parece que ela é sempre muito bem humorada, sempre aberta para essas experiências e por isso é uma jogadora que, mesmo estando com break, por exemplo, em atraso, tem estratégia para recuperar aquele break mais adiante. Por isso é uma jogadora que, se vocês virem que não entrou tão bem, ela já deu indicações no passado que é uma jogadora que recupera quando está a perder. E isso pode ser interessante para abordarmos em live. Depois, jogo entre a Cory Gauff e a Carolina Garcia. E aqui não concordo com os odds, honestamente. Eu acho que, tendo em conta o momento, até consigo perceber o favoritismo da Cory Gauff. No entanto, em termos de jogo, em estilo de jogo, e o que aconteceu no US Open, em casa da Cory Gauff, a Carolina Garcia ganhou 2-0, sem dificuldades. Foi um 6-3, um 6-4.
E eu estava à espera de uma odd mais alta para a Coreia Golf. Aceitaria na mesma o favoritismo, mas um jogo que indicasse mais equilíbrio. Por esta razão, tal como eu fiz ontem no Lorenzo Musetti e também na Sakari, eu ficarei com um handicap positivo a favor da Carolina Garcia. Mesmo correndo o risco de ela estar em decadência, está a perder mais jogos do que está a ganhar, mas esta odd a longo prazo compensa o risco, por isso a minha indicação aqui, primeiramente, ver o jogo, segundo, o valor para mim está do lado da Carolina Garcia. Pessoal, este foi o Ponto Break, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações e vemos numa próxima oportunidade, provavelmente aqui no Masters 1000 de Paris e também no WTA Finals.